É o seguinte, já estamos em clima de Copa do Mundo e nesse vídeo eu voltando com o canal depois de um bom tempinho, mas como prometido eu vou trazer a avaliação de um jogo contra o Panamá, Egito e a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Então vai ser um vídeo bem legal para vocês, eu espero que vocês gostem. Vamos trazer esse contexto de tudo que está acontecendo aí, até essa chegada do Mundial, né? Até tudo que ocorreu, como eu disse no vídeo passado, nesse ano. E vamos continuar com nossos vídeos, né? Bom, a gente teve o Brasil fazendo um amistoso contra o Panamá no Rio de Janeiro. A FCBF marcou esse amistoso com o intuito de trazer uma despedida para o povo brasileiro em meio a tanta turbulência, né? As questões do Brasil não estão fáceis, né? Em setores de jogadores, comissão técnica, até um pouco questionando convocações, né? Já vou falar do cara que trouxe uma encheção de saco pro país inteiro, né? Sobre se ele ia ou não, mas já eu falo dele, vocês já sabem quem é. Então, o Brasil marcou um amistoso contra o Panamá. A gente foi com esse time aqui, que eu vou colocar na tela. Alisson, Alexandro, Bremer, Wesley na lateral, né? Também. Léo Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Rafinha, Vini Júnior, Luiz Henrique e Matheus Cunha na centroavance. Nesse jogo, eu percebi que o povo brasileiro teve muito carinho, né? Então, foi uma coisa bem dinâmica. E a gente teve já as convocações, né? Isso aqui já são os convocados. Inclusive, vou trazer aqui para vocês rapidamente os nossos convocados para a Copa do Mundo. Eu vou colocar aqui na tela também. A gente foi com os goleiros Alisson, Ederson, Everton. Zagueiros, a gente foi com Bremer, Danilo, Gabriel Magalhães, Léo Pereira e o Marquinhos, né, que recentemente foi campeão da Champions League. Laterais, a gente foi com Alexandro, Douglas Santos, Wesley e Banes, né. Meio-campistas, a gente foi com Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá. E os atacantes, que foi o setor mais questionado, né, uma exceção enorme de saco por conta disso, mas a gente teve Endrick, Igor, Thiago, Luiz Henrique, Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan, que tá muito bem, né? O Ryan foi uma convocação muito merecida, e Neymar, né? O cara já está na Copa do Mundo no momento que eu tô gravando esse vídeo. Neymar já está na Copa do Mundo, não jogou contra Marrocos, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Essa foi a convocação. O Neymar também não jogou, né, contra o Panamá, então ele não tem um ritmo de jogo ainda. Mas enfim, o Brasil começou muito bem no jogo. A gente começou com o gol do Vini Júnior nos 2 minutos. Já deu uma animada no povo brasileiro, aquela dinâmica de a gente tá em casa, a gente tá no Maracanã, a gente, pô, é o Panamá. O que é o Panamá? Pelo amor de Deus, né? Então a gente fez um gol, depois a gente tomou um empate, né? Eu não lembro se foi antes ou depois do gol do Casemiro, mas o Brasil foi pro intervalo com 2-1 na partida. E isso foi, querendo ou não, um susto, né? Porque esse era o time, uma das hipóteses, né, do time titular do Carlão para estreia contra Marrocos. Então, assim, basicamente não deu bom. E no segundo tempo o Brasil entra com basicamente outro time para disputar o segundo tempo contra o Panamá. Aí entrou o Ryan, entrou o Lucas Paquetá, entrou o Endrick também, entrou o Douglas Santos, entrou outro time para a seleção, né? Eu vou estar colocando uma imagem aqui do segundo tempo, do time do segundo tempo do Brasil contra o Panamá. Mas entrou muita gente, então a gente teve um gol do Igor Thiago de pênalti, do Paquetá, né, numa jogada bem bonita. Teve um gol do Igor Thiago de pênalti, depois teve o gol do Ryan, né, aquele gol que ele pega o recuo do goleiro errado e já joga lá no gol, né? Lá na lateral ele tava, joga lá no gol, dá um chute muito bonito. Depois a gente tem o gol do Danilo também. O Danilo, ele finta a marcação, meio que faz um vira pra cá, né? Depois dá o contorno e bate, né? Deixa todo mundo no chão. Foi muito lindo esse gol, inclusive, eu achei muito bonito. E esse jogo contra o Panamá teve um aspecto de, caramba, eu acho que dá, né? Mas se a gente trazer para o contexto de jogo mesmo, o Brasil não jogou bem contra o Panamá. Muito pelo contrário, o time do primeiro tempo, como eu falei agora,
era o time titular. Então a gente não tem uma base ainda, faltando um mês para o Mundial, né? No caso, quando o Brasil jogou contra o Panamá, faltava acho que 2 semanas para o Mundial começar. Enfim, teve esse contexto de o time não estar 100% preparado, inclusive a questão do camisa 9, né? Que eu já falei no vídeo passado. Mas a gente tem que falar, né, também do que está acontecendo, que teve olê, olê, olá, Neymar, né? Então teve esse aspecto de o pessoal pedindo muito o nome dele, né? Enchendo bastante esse jogador que é tão idolatrado, enfim. Muita bajulação também. Mas o Brasil venceu, né? 6-2 foi o placar, vou estar colocando aqui para vocês novamente. Mas esse contexto do Brasil de não estar preparado, querendo ou não, trouxe uma preocupação. Né? A preocupação atual de que estamos indo para uma Copa do Mundo sem estar com um time justamente preparado para jogar o maior mundial da história, né? Que tem 48 seleções. Então, o Brasil realmente foi um pouco despreparado. Mas já já eu falo da estreia contra Marrocos. Resumindo o jogo contra o Panamá, um jogo de festividade, um jogo do que o primeiro tempo do time titular foi decepcionante, um jogo onde o Brasil não conseguiu criar muito no primeiro tempo, um jogo onde a gente teve muitas questões para pautar com os caras que estavam no banco. Então, o Ancelotti já mexeu nisso e a gente já vai para o jogo contra o Egito. Esse foi o amistoso do Brasil no Brasil, né, no Maracanã, na despedida do povo brasileiro, que trouxe esse contexto de festividade, né? Então o Brasil meteu 6-2, apesar de o placar enganar bastante. A gente tem um Brasil indo para uma Copa do Mundo não estando 100% preparado, né? Então tem isso mesmo. Bom, agora vamos falar do amistoso contra o Egito, né? O amistoso contra o Egito foi basicamente já nos Estados Unidos, né? Então o Brasil, depois contra o Panamá, né? Convocação, tudo, o Brasil já viajou lá para os Estados Unidos, né? Se não me engano foi em Nova York a partida também. E o Brasil jogou contra o Egito, que não é uma seleção ruim, sabe? Muito pelo contrário, a seleção do Egito é muito boa, uma das melhores seleções da África. E a gente entrou com o seguinte time, vou colocar aqui na tela para vocês. Alisson, Wesley, Marquinhos, Ibanes, Casemiro, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Igor Thiago, Rafinha e o Vinícius Júnior. A gente teve o gol do Bruno Guimarães, que foi aos 7 minutos de jogo, né? 11 ou 7 minutos de jogo. E ele pega uma falha, né, do Egito, ele já marca, dá uma chapada no canto e consegue marcar 1-0 para o Brasil já no início do primeiro tempo. Então a gente teve um jogo um pouco mais pegado, né? Um jogo onde o Brasil não conseguiu criar tanto. Um jogo onde o Paquetá não conseguiu jogar muito bem, o Rafinha não conseguiu jogar muito bem, o Vini Júnior também não, né? Perdeu um gol na cara. O Igor Thiago também. Aquele gol que o Igor Thiago perdeu, inclusive, deu muita repercussão, porque se o cara vai ser 9, não faz sentido ele perder um gol tão fácil assim, né? Igual falavam. Então, o Brasil jogou contra uma das melhores seleções africanas, né? E passou bastante sufoco. E a gente teve a falha do Marquinhos, né? O Brasil encerra o primeiro tempo com 1-1 no placar, uma falha do Marquinhos, que foi recuar pro Casemiro e acabou entregando pro Zico, né? O Zico, que é o camisa, se não me engano, camisa 11 do Egito. Enfim, o cara é um bom jogador de lá, um dos principais, junto com o Salah. Então ele teve bastante êxito, né? Então ele errou bastante, não prestou atenção no jogo, não prestou atenção no contexto que estava, acabou recuando errado e a gente tomou um gol de empate contra o Egito. Então, o que você vai falar de uma coisa dessas, né? Uma falha muito infantil, né? Isso aconteceu no dia 6 de junho, né? 7 dias antes do Brasil estrear contra Marrocos. Então, serviu como uma preparação. Então o Brasil foi para esse jogo justamente com uma seleção africana, que é uma seleção do mesmo continente de Marrocos, né? Inclusive Egito e Marrocos geograficamente estão muito perto. Então a CBF teve esse quesito, né? Um quesito muito parecido, inclusive, com a Argentina de 2022, né? Que
começou, né, a Copa perdendo para a Arábia Saudita de 2-1, mas antes dessa estreia, eles ganharam, né, dos Emirados Árabes Unidos por uma goleada, eu vou estar colocando aqui na tela. Então eles pegaram uma seleção perto do país, né, que eles vão enfrentar, para já ter uma noção de como pode ser o jogo. Inclusive do mesmo continente, né, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita também no mesmo continente asiático. Então, um jogo onde a gente também mudou no segundo tempo, um jogo onde a gente sofreu bastante, muito, jogo muito duro, deu para perceber que o Brasil não estava tão solto no jogo, uma seleção tão organizada como do Egito não deu um êxito para o Brasil jogar, e no final do jogo, aos 52 minutos, a gente teve a estrela, né? A gente teve o Endrick marcando um gol no cruzamento do Rafinha, ele vai e marca de perna esquerda, até desvia um pouquinho a bola, mas ele marca, faz o 2-1 pro Brasil, e o Brasil consegue ganhar do Egito lá nos Estados Unidos, né, no último jogo em preparação para a Copa do Mundo de 2026, e consequentemente dando um pouco mais de confiança pro menino, né, que tem 19 anos. Então o cara foi com tudo, não teve medo e é uma pessoa muito humilde, né, inclusive é uma joia rara que o Brasil tem, que é o Endrick. Então isso é assim. Contra o Egito, a gente venceu por 2-1. Posso dizer que foi um jogo duro. Posso dizer que o Endrick brilhou. Posso dizer que o Marquinhos falhou pra caramba, não prestou atenção no jogo. E posso dizer que o Brasil não estava 100% organizado, que inclusive o Egito estava bem mais organizado que a gente. Bom, agora depois dos amistosos, né, que a gente teve, vamos falar de Copa do Mundo, pessoal. Copa do Mundo começou agora recentemente, no dia 11 de junho de 2026, e a gente teve um Brasil contra Marrocos no dia 13, 2 dias depois da estreia, né? O Brasil está no grupo C da Copa do Mundo, com Marrocos, Escócia e Haiti. Então, a gente estreou contra Marrocos. E o que falar dessa estreia, né, Pedro? Eu digo que foi um jogo praticamente dominado por Marrocos. Quando começou o jogo, eu até estranhei. Pô, a gente vai tentar fazer uma competição de domínio de bola, né? Alguma coisa um pouco mais raçuda, né? Nesse termo, né? Mas não, a gente não conseguiu. E Marrocos dominou completamente o jogo nos primeiros 10 minutos. 10 minutos, cara. Tanto que o primeiro gol de Marrocos saiu dos 21, né? De tanto eles pressionarem. Então a primeira finalização foi deles, o primeiro ataque perigoso foi deles, o trabalho de bola melhor foi deles. Então a gente pega a melhor seleção do continente africano e não consegue fazer aquele pau a pau, né? A gente não consegue dar de frente, né? Dar de frente com os caras, né? Enfrentar de verdade, e assim a gente acaba ficando muito atrás, né? Consequentemente, o Brasil vai para o segundo tempo. Antes disso, vou falar do gol do Vini, né? Teve o gol do Vini muito bonito, inclusive nos 32 do primeiro tempo, onde ele cortou a marcação, deu um chute de perna direita. Inclusive, eu estou usando a camisa 7, né? Inclusive, ele está usando a camisa 7 na Copa do Mundo e eu também aqui no Brasil. Mas ele fez esse gol pro Brasil, animou bastante a torcida, empatou a partida e, consequentemente, a gente teve um Brasil mais organizado no segundo tempo, né? A gente não teve gols no segundo tempo, mas isso não quer dizer que foi um jogo ruim. Muito pelo contrário, o Brasil fez o aceitável, né? Não foi um jogo horrível, igual o pessoal fala, mas eu analiso como um jogo de estreia, onde uma seleção teve 3 anos de um ciclo desastroso e não conseguiu se preparar muito. E a gente estreia assim, 1-1, né? A gente empatou com a seleção árabe, a gente empatou com a seleção que é a melhor do continente africano, então não tem tanta abertura para o Brasil falar desculpas, né? Então, assim, basicamente a gente empatou com o melhor time da África, onde eles estão melhores que a gente, tem uma organização melhor que a gente, tem um elenco mais familiarizado, né, entre os jogadores que a gente. Então, isso leva muito o contexto de tudo que aconteceu de 23 até junho agora de 26. E é isso, né? Agora a gente tem um Brasil que vai enfrentar o Haiti, agora nessa sexta-feira.
9h30 da noite, que vem um pouco mais organizado, né? Teve toda a questão do Endrick, se ele vai jogar ou não. Mas eu creio que ele vai jogar nesse jogo contra o Haiti e que a gente pode ganhar do Haiti. Eu chuto um palpite de 3-1, né? Contra o Haiti, porque a seleção do Haiti também é muito forte, né? O porte físico dos caras são muito fortes também. Então o Brasil vai ter uma baita dificuldade, não vai ser uma coisa fácil. Então, a gente estreia assim na Copa do Mundo, uma partida bem decepcionante, uma partida bem angustiante de se ver. Criticaram muito Rafinha, muito Casemiro, né? Fizeram até alguns memes dele na internet, né? Do Casemiro e xingaram Rafinha, né? Teve muita questão do Ender, que se ele ia entrar ou não. Então teve todo esse contexto negativo na seleção. Eu creio que a gente pode melhorar, eu creio que a gente pode dar a volta por cima ainda, porque a gente é um povo brasileiro, o brasileiro não desiste, né? Falam muito disso nas campanhas de marketing, mas tá feia a coisa. Se a gente não se cuidar, a gente pode sim cair no 16avos de final, que a gente pode possivelmente pegar ou Holanda ou Japão. Bom, pessoal, eu agradeço por quem viu esse vídeo, por quem já está aqui comigo até agora, né? Nesses 15, 16 minutos que se passaram. Eu agradeço por todo mundo que viu. Eu tentei fazer um resumo bem legal para vocês nesse aspecto de clima de Copa do Mundo já. E espero que vocês tenham gostado, sinceramente, porque eu pretendo trazer mais vídeos nesse formato aqui. É uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa muito legal. Interajo com vocês nos comentários, né? Quem gosta de futebol, quem gosta de análise, né? Quem gosta de mim, de eu falando. Então, eu agradeço muito. Vamos lá, contra o Haiti. Meu palpite é 3-1 contra o Haiti. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu mando um abraço para todo mundo que está me vendo agora. Um abraço pro pessoal do meu ciclo social, o pessoal que estuda comigo, o pessoal das minhas amizades, do meu trabalho. Eu mando um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe e que a gente consiga ir bem nesse jogo, né? E na Copa do Mundo também. Mas precisamos melhorar. Eu agradeço por tudo, pessoal. E, para finalizar, o João Pedro não gosta mais do Neymar. Não pergunte a opinião do João Pedro sobre o Neymar, tá bom? Porque ele falou tanto pro Neymar ir que ele acabou não indo. Falou, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço enorme. Fique com Deus. Agora, uma coisa é certa. Não pergunte sobre o assunto Neymar. Não pergunte a opinião do João Pedro hoje. Se ele acha que alguém tem que estar 100% para a Copa do Mundo. Vai mudar da água pro vinho, filho. Ele vai falar, para mim, fisicamente falando, só os melhores. Só os mais bravos de todos. Cristiano Ronaldo é meu norte.